Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 45. Convite para a vida no campo. Não pude dormir depois das 2 horas esta manhã. Durante o período noturno, estive em concílio. Estive insistindo com algumas famílias para que se aproveitassem dos meios designados por Deus e saíssem das cidades para salvar seus filhos. Alguns eram negligentes, não fazendo decididos esforços. Os anjos da misericórdia apressaram Ló, sua esposa e filhas, tomando-os pela mão. Houvesse Ló se apresentado como o Senhor desejava que fizesse, e sua esposa não se teria transformado numa estátua de sal. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso, não nos assemelhemos a ele. A mesma voz que advertiu a Ló de que devia abandonar Sodoma, ordena-nos: saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios 6, 17. Os que obedecem a esta advertência encontrarão um refúgio. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. Cinja-se para o trabalho. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Ouve a voz de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versos 12 e 13. Ló palmilhou a planície com passos mal dispostos e tardos. Por tanto tempo se havia associado com malfeitores, que não podia ver seu perigo até que a esposa ficou para sempre na planície como uma estátua de sal. Não mais sejam os filhos expostos às tentações das cidades maduras para a destruição. Tem-nos o Senhor enviado advertência e conselho para que saiamos das cidades. Então não façamos mais investimentos nas cidades. Pais e mães, como apreciais a alma de vossos filhos? Estais preparando os membros de vossas famílias para a trasladação para as cortes celestiais? Vós os estáis preparando para se tornarem membros da família real, filhos do Rei Celestial? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Marcos 8, 36. Como se compararão o comodismo, o conforto e a conveniência com o valor da alma de vossos filhos? O refúgio de lugares no campo. Compreendam os pais que o preparo dos filhos é uma obra importante na salvação das almas. Em lugares campestres encontrar-se-á exercício abundante e útil ao fazerem as coisas que precisam ser feitas e que darão saúde física por desenvolverem os nervos e os músculos. Sair das cidades é minha mensagem para a educação de nossos filhos. Deus deu aos nossos primeiros pais os meios da verdadeira educação quando lhes ensinou o cultivo do solo e a cuidar de seu lar no jardim. Depois da entrada do pecado pela desobediência às ordens do Senhor, a obra de cultivo do solo que devia ser feita foi grandemente multiplicada, pois a terra, devido à maldição, produziu espinhos e cardos. Mas o trabalho em si mesmo não foi dado por causa do pecado. O grande mestre abençoou ele mesmo a obra de cultivo do solo. É o propósito de Satanás atrair os homens e mulheres para as cidades e, para alcançar seu objetivo, inventa toda sorte de novidades e divertimentos, toda espécie de estímulos. E as cidades da terra hoje vão se tornando como as cidades de antes do dilúvio. Quem será divertido? Outra vez dizemos: saí das cidades. Não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro onde podereis estar sozinhos com Deus para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está à porta. Por este motivo é que digo ao nosso povo: não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para zonas rurais. Aí ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar.
contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Não esperar milagres para desfazer os resultados de um rumo errado. Olho para estas flores e cada vez que as vejo penso no Éden. São uma expressão do amor de Deus por nós. Assim nos dá Ele neste mundo um pequenino sabor do Éden. Quer que nos deleitemos nas belas coisas de sua criação e que nelas vejamos uma expressão do que Ele deseja fazer em nosso favor. Ele quer que vivamos num lugar em que possamos ter bastante largueza. Seu povo não se deve apinhar nas cidades. Quer que eles tirem sua família das cidades para que melhor se possam preparar para a vida eterna. Dentro em breve terão de abandonar as cidades. Essas cidades estão repletas de toda espécie de iniquidade, com greves e assassínios e suicídios. Satanás nelas está controlando os homens em sua obra de destruição. Sob sua influência matam pelo gosto de matar, e isso farão cada vez mais. Se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis, poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer os resultados de nossa atitude errada? De maneira nenhuma. Saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Localização rural das instituições. Ainda está sendo dada a instrução. Mudai-vos das cidades, estabelecei vossas clínicas, escolas e escritórios longe dos centros populosos. Muitos agora suplicarão que lhes seja permitido permanecer nas cidades, mas breve virá o dia em que todos os que desejam evitar cenas e sons malignos se mudarão para o campo, pois a impiedade e a corrupção crescerão a tal ponto que a própria atmosfera das cidades parecerá poluída. Deus nos tem enviado uma advertência após outra de que nossas escolas, casas publicadoras e clínicas devem ser estabelecidas fora da cidade, em lugares em que a juventude possa ser ensinado com maior eficiência o que é a verdade. Ninguém tente usar os testemunhos para vindicar o estabelecimento de grandes interesses comerciais nas cidades. Não tornei sem efeito a luz dada sobre esse assunto. Levantar-se-ão homens falando coisas perversas para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando seus servos a fazerem. Mas já é tempo de os homens e mulheres raciocinarem da causa para o efeito. É tarde demais para estabelecer grandes firmas comerciais nas cidades. Tarde demais para chamar jovens do campo para a cidade. Estão se criando nas cidades certas condições que tornarão muito difícil aos que são da nossa fé nelas permanecerem. Seria, portanto, um grande erro investir dinheiro no estabelecimento de interesses comerciais nas cidades. Trabalhar nas cidades partindo dos postos avançados. Tanto quanto possível, devem nossas instituições localizar-se fora das cidades. Devemos ter obreiros para essas instituições, e se elas estiverem localizadas na cidade, vem isso significar que famílias de nosso povo devem fixar-se perto delas. Mas não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo o organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a verdade deve ser dita. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra.
Nas cidades, as igrejas, mas não as instituições. Repetidamente nos vem o Senhor instruindo que devemos fazer o trabalho nas cidades partindo de centros da periferia. Nessas cidades devemos ter casas de culto como memoriais de Deus. Mas as instituições para a publicação de nossa literatura, para a cura dos enfermos e para o preparo de obreiros devem ser estabelecidas fora das cidades. É especialmente importante que nossos jovens sejam protegidos das tentações da vida nas cidades. Está em harmonia com esta instrução terem as igrejas sido compradas e rededicadas em Washington e em Nashville, enquanto as casas publicadoras e os hospitais desses centros se têm estabelecido fora do coração congestionado das cidades como postos avançados. É esse o plano que se tem seguido na remoção de outras casas publicadoras e hospitais para o campo, e que agora está sendo seguido na Grã-Bretanha com relação à Casa Publicadora de Londres e também à Escola de Preparo dali. É-nos dada agora a oportunidade de avançar nas ampliadoras providências divinas, ajudando aos irmãos desses e de muitos outros centros importantes a estabelecerem a obra em base firme, a fim de que esta possa ser levada avante solidamente. Devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas em nossos esforços para conseguir propriedades rurais a baixo custo, e desses centros afastados devemos sair para fazer o trabalho nas cidades. Preparando-se para a crise da lei dominical. Não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com os que não honram a Deus. Brevemente virá uma crise quanto à observância do domingo. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões. E isso significará opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude. 6 dias trabalharás, declara o Senhor, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Êxodo 20, versos 9 e 10. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. Sempre que o poder de que os reis estão investidos se alia à bondade, é porque aquele que está em responsabilidade está sob as ordens divinas. Quando o poder se alia à impiedade, alia-se a instrumentos satânicos, e trabalhará para destruir os que são a propriedade do Senhor. O mundo protestante criou um sábado idólatra no lugar que devia estar o sábado do Senhor, e está andando nas pisadas do papado. Por essa razão vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para as regiões retiradas, lugares onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim poderão criar os filhos com hábitos simples e salutares. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise.